Meu nome é Elisa. Trabalho como faxineira há anos, mas prefiro não contar quantos. Não por vaidade, mas porque algumas memórias são como sombras que se agarram aos nossos pés. Quanto menos luz você joga sobre elas, melhor. O que vou relatar aqui não é um pesadelo criado pela minha imaginação. Foi real. Tão real quanto o peso daquela chave enferrujada em minhas mãos quando aceitei o trabalho na mansão Blackthorn. Não busco justificativas ou lições morais ao contar isso. Não houve heróis nem finais felizes. Na verdade, eu mal sobrevivi para contar essa história. Mas algo dentro de mim insiste que preciso colocar essas palavras no papel, mesmo que elas me persigam nas noites escuras. Talvez escrever seja uma tentativa de expulsar os fantasmas que ainda rondam meus pensamentos. Tudo começou alguns meses atrás, quando recebi uma oferta que parecia boa demais para ser verdade. Precisavam de alguém para trabalhar em uma mansão isolada, localizada nos confins de uma floresta densa. Os proprietários eram um casal chamado Edgar e Lilith Thornfield. Quando fui entrevistada, eles pareciam educados, embora distantes. Edgar falava muito, mas suas palavras soavam vazias, como se estivesse recitando um roteiro decorado. Lilith, por outro lado, mal abriu a boca. Seus olhos, frios como vidro, pareciam capazes de atravessar minha alma. Ainda assim, o salário era generoso e havia um pequeno quarto nos fundos onde eu poderia dormir, caso precisasse passar a noite. Aceitei sem hesitar. No dia em que cheguei, senti algo estranho antes mesmo de cruzar o portão. Era uma construção imponente, cercada por árvores altas cujos galhos retorcidos pareciam garras apontadas para o céu. Janelas enormes cobertas por cortinas grossas impediam qualquer vislumbre do interior. Havia um ar sufocante ali, como se a própria atmosfera conspirasse contra quem ousasse entrar. O portão de ferro rangia com um som metálico que ecoava pelo silêncio mortal da floresta. Ao fundo, avistei um muro alto, circundando a propriedade, encimado por espirais de arame farpado enferrujado. Parecia menos uma casa e mais uma prisão disfarçada de residência. A estrada de terra que levava até lá era estreita e sinuosa, ladeada por troncos escuros que bloqueavam a luz do sol. Não havia outras casas por perto, nenhum vizinho para ouvir gritos, caso fossem necessários. Esse pensamento me ocorreu enquanto estacionava meu carro velho ao lado da garagem abandonada. Edgar e Lilith me receberam à porta. Ele sorria excessivamente, mas seus olhos permaneciam inexpressivos. Ela, calada, apenas me observava com aquele olhar penetrante que fazia meu estômago revirar. Eles me mostraram rapidamente a casa. A sala de estar era ampla, mas desprovida de calor humano. Móveis antigos e empoeirados ocupavam o espaço, e o cheiro forte de desinfetante pairava no ar, como se estivessem tentando mascarar algo pior. No corredor, notei que todas as portas internas estavam trancadas, exceto a cozinha e o banheiro. Isso já deveria ter sido um sinal de alerta, mas ignorei. A escada que levava ao segundo andar rangia sob cada passo, como se protestasse contra minha presença. Lá em cima, Edgar explicou que só poderia limpar os quartos acompanhada por ele. Um detalhe peculiar: o escritório no fim do corredor estava terminantemente proibido. Ninguém entra ali, disse ele, com uma firmeza que me fez gelar. Seu tom não deixava margem para discussões. Nos primeiros dias, tudo parecia relativamente normal, ou tão normal quanto possível em um lugar como aquele. Minhas tarefas incluíam limpar, cozinhar e organizar. No entanto, logo comecei a notar coisas estranhas. Lilith nunca aparecia para comer. Durante o almoço, ela simplesmente sumia, alegando que preferia fazer suas refeições no quarto. Edgar também evitava compartilhar a mesa comigo. Eu sempre acabava sozinha na cozinha, servindo-os em bandejas que eles levavam consigo, desaparecendo em algum cômodo desconhecido. Outra coisa me incomodava: a sensação constante de estar sendo vigiada. As janelas da cozinha estavam seladas com tábuas, impedindo qualquer vislumbre do lado de fora. O único som que quebrava o silêncio era o zumbido monótono da geladeira. Às vezes, jurava ouvir passos leves no andar de cima, mesmo sabendo que ninguém deveria estar lá. Certa tarde, Edgar me pediu para limpar o quarto de hóspedes porque esperavam uma visita. Ele ficou parado ao meu lado durante toda a tarefa, como uma sombra opressiva. Cada movimento meu era monitorado, cada gesto avaliado. Enquanto limpava uma cômoda, senti algo pesado dentro de uma das gavetas. Parecia metálico, frio. Quase perguntei o que era,
mas o olhar severo de Edgar me fez engolir as palavras. Terminei o serviço rapidamente, com as mãos tremendo e o coração martelando no peito. Dias depois, decidi chegar mais cedo para adiantar o trabalho. Quando abri a porta com minha cópia da chave, ouvi vozes exaltadas vindo do escritório proibido naquela manhã, enquanto eu ajustava meu uniforme desgastado antes de entrar na mansão Blackthorn. Algo me fez hesitar. Talvez fosse o peso opressivo do silêncio que pairava sobre a floresta ao redor, ou talvez fosse apenas minha imaginação tentando me alertar, mas não havia como voltar atrás. Eu precisava do dinheiro. Ao abrir a porta lateral com minha cópia enferrujada da chave, ouvi vozes abafadas vindo do escritório proibido. Reconheci imediatamente a voz de Edgar, agressiva, cortante, como uma lâmina sendo arrastada contra a pedra. A outra era de Lilith, mas ela parecia diferente. Não estava calada como de costume. Sua voz era baixa, quase um sussurro furioso. Fragmentos de palavras escapavam pela fresta da porta. A entrega. Não podemos adiar. Fiquei paralisada por um momento, tentando entender o que significava aquilo. Então, recuei lentamente, fingindo que nada havia ouvido, e fui para a cozinha começar meu trabalho. Mais tarde, enquanto passava roupa na área de serviço, escutei o som de pneus esmagando cascalho lá fora. Espiei pela janela empoeirada e vi uma caminhonete preta estacionar. Era enorme, com a carroceria coberta por uma lona escura. Um homem alto, vestido em um terno impecável, desceu. Ele entrou na casa sem bater, como se já soubesse que a porta estaria destrancada. Algo incomum, considerando o quão obcecados Edgar e Lilith eram com segurança. Tentei me aproximar para ouvir melhor, mas a cozinha não oferecia visibilidade suficiente. Em vez disso, escutei passos pesados ecoando pelo corredor, seguidos de sussurros urgentes. Minutos depois, o homem saiu apressado com ele, ambos com expressões tensas. Fecharam a porta principal com um estrondo que reverberou pela... Fiquei sozinha novamente, cercada por perguntas sem resposta. Lilith não comentou nada sobre a... Ela simplesmente desapareceu no andar, seus passos rápidos e irritados ecoando pelo... Podia sentir sua raiva no ar, como uma tempestade prestes a explodir. E assim ficou pelo resto do dia, isolada, distante, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Conforme as semanas se arrastavam, minha tensão só aumentava. Havia algo profundamente errado naquela casa. Algo que ia além do desconforto habitual de trabalhar para patrões excêntricos. Não era sobrenatural, pelo menos não ainda. Era a sensação de estar presa em uma teia de segredos tão densa que mal conseguia respirar. Edgar e Lilith nunca demonstravam qualquer tipo de afeto. Não havia risos, nem gestos carinhosos. Quando se olhavam, era com uma frieza calculada, como dois predadores dividindo um território. Certa noite, quando o céu já estava tomado pela escuridão, recebi uma mensagem de Edgar no celular. Pediu que eu fosse imediatamente à mansão, porque haviam tido um problema com o jantar. Disse que seria algo rápido, mas seu tom era urgente. Relutante, obedeci. Precisava manter meu emprego, mesmo que isso significasse enfrentar aquele lugar sinistro à noite. Quando cheguei, notei que as luzes da frente estavam apagadas. Apenas uma lâmpada fraca iluminava a entrada lá. Bati várias vezes na porta principal, mas ninguém atendeu. Foi então que Edgar apareceu pela porta lateral, acenando para que eu entrasse rapidamente. Seu rosto estava pálido, os olhos saltados de ansiedade. Dentro da cozinha, encontrei Lilith sentada à mesa, os braços cruzados, o rosto lívido. Sua expressão era uma mistura de irritação e medo. A pia estava cheia de utensílios sujos, alguns manchados com sangue fresco. Meu estômago revirou. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Edgar justificou que houve acidentes enquanto preparavam a carne e pediu que eu limpasse tudo enquanto eles cuidavam de outro assunto no andar de cima. Minha mente disparou em 1000 direções. Pensei em cortes profundos, talvez até algum acidente grave, mas o volume de sangue era excessivo para algo tão banal. Enquanto lavava os utensílios, percebi que a cozinha estava completamente revirada. Pratos quebrados no chão, facas espalhadas pela bancada. O cheiro metálico do sangue impregnava o ar, fazendo-me sentir náuseas. Tive vontade de abrir a geladeira ou o forno para ver o que havia acontecido com aquela carne misteriosa, mas algo me impediu, talvez o instinto de sobrevivência. Quando terminei, sentei por um momento, tentando recuperar o fôlego. Queria ir embora, mas antes que pudesse criar coragem, Edgar reapareceu. Disse que eu deveria esperar até o fim de uma reunião para receber o pagamento pelo serviço extra. Assenti
engolindo meu medo. Enquanto aguardava, ouvi a porta principal se abrir novamente. Vozes desconhecidas atravessaram o corredor, rumo ao escritório proibido. Reconheci o som inconfundível das chaves girando na fechadura. Claque, claque, claque. Meu coração martelava no peito. Peguei meu celular para enviar uma mensagem, mas não havia sinal. Tentei usar o telefone fixo, mas estava mudo. Decidi que o melhor a fazer era permanecer quieto, fingindo que nada estava. Por volta das 11 horas, Lilith veio me chamar. Seu rosto estava pálido, mas havia um sorriso estranho em seus lábios. Um sorriso que me fez sentir calafrios. Ela me entregou um envelope com dinheiro e instruiu que eu saísse pela porta lateral, sem fazer barulho. Não explicou nada. Antes que eu pudesse dizer boa noite, ela simplesmente virou as costas e desapareceu na penumbra do corredor. Saí dali com uma certeza absoluta. Algo terrível estava acontecendo naquela casa. Nas semanas seguintes, a rotina ficou ainda mais sufocante. Eu mal via Lilith, que passava horas trancada em um dos quartos do andar superior. Edgar, por outro lado, estava mais controlador do que nunca. Começou a me pedir para limpar cômodos que até então permaneciam fechados. Em um desses quartos, encontrei roupas masculinas que definitivamente não pertenciam a ele. Eram grandes demais, como se pertencessem a alguém muito alto e forte. Também havia garrafas de bebida pela metade e uma caixa de madeira trancada com um cadeado pesado. Quando percebeu que eu observava a caixa, Edgar agarrou meu braço com força, seus dedos pressionando minha pele como garras. "Não toque nisso", ele disse, sua voz baixa e ameaçadora. Puxei meu braço de volta, tremendo. Aquela caixa parecia pulsar com segredos sombrios, e eu sabia que não deveria perguntar mais nada. Mas agora, cada vez que fecho os olhos, vejo aquela caixa em minha mente. E me pergunto, o que há dentro dela? E por que Edgar e Lilith estão tão determinados a esconder? Uma madrugada, uma tempestade violenta transformou a estrada de terra em um lamaçal intransitável. Edgar me entregou a chave do quartinho nos fundos com um tom ríspido, ordenando que eu ficasse lá até o amanhecer. "A porta principal ficará trancada", ele avisou, como se estivesse protegendo a casa de algo ou alguém. Não precisei ser convencida. A ideia de atravessar aquela escuridão encharcada já era suficiente para me manter no quartinho. Mas o descanso que esperava não veio. No meio da noite, gritos abafados ecoaram pela propriedade. Pareciam vir de dentro da mansão, como se alguém estivesse implorando por ajuda. Tentei me convencer de que era apenas o vento uivando contra as janelas, mas algo naquele som parecia humano demais para ser ignorado. Uma angústia crescente tomou conta de mim, corroendo minha sanidade, até que, sem pensar direito, peguei meu celular e saí do quartinho, decidida a investigar. O portão lateral que dava para o terreno dos fundos estava entreaberto. Caminhei sob a chuva torrencial, pisando em poças geladas, enquanto tentava controlar o tremor em minhas mãos. O vento chicoteava meu rosto, e cada passo parecia amplificar o som frenético das batidas do meu coração. Ao chegar perto de uma janela baixa, vi uma luz fraca vindo de dentro da casa. Sombras se moviam rapidamente, projetadas nas paredes. Reconheci a silhueta alta de Edgar e outra figura desconhecida, ambos segurando algo, ou alguém, que se debatia desesperadamente. Meu corpo inteiro congelou quando Lilith apareceu na cena. Ela carregava um lençol branco, tentando envolver a pessoa que lutava contra eles. Era impossível distinguir quem era, mas o medo em seus movimentos era evidente. Minha mente disparou em 1000 direções. Quem era aquela pessoa? O que estavam fazendo com ela? Senti vontade de gritar, mas sabia que isso só atrairia atenção para mim. Recuei lentamente, tentando não fazer barulho, mas tropecei em uma poça e quase caí. Meu coração martelava tão alto que achei que poderia ser ouvido a metros de distância. Voltei correndo para o quartinho, trancando a porta atrás de mim. Encostei-me à parede, tremendo incontrolavelmente. Não consegui dormir. Passei as horas seguintes ouvindo a chuva cair, tentando afastar as imagens horríveis que rodavam em minha mente. Eles estavam machucando alguém? Será que era algo ainda pior? Na manhã seguinte, tudo parecia normal novamente. A chuva havia cessado e a mansão continuava imponente e silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Lilith me chamou para preparar o café da manhã, agindo como se fosse apenas mais um dia qualquer. Edgar não apareceu. Quando perguntei sobre ele, ela respondeu secamente que precisara viajar para resolver assuntos de família.
Não ofereceu mais explicações. Então, com um olhar gélido, acrescentou: "Não vamos falar. Concentre-se em suas tarefas." Voltei ao trabalho, mas minha mente não conseguia parar de reviver a cena da noite anterior. Foi nesse momento que decidi que não poderia continuar ali por muito mais tempo. No entanto, sabia que precisava planejar bem minha saída. Patrões como Edgar e Lilith não deixariam alguém simplesmente ir embora depois de testemunhar algo como aquilo. Se eu cometesse um erro, as consequências poderiam ser fatais. Dias depois, arrisquei uma conversa com Lilith. Perguntei se poderia tirar uns dias de folga para resolver problemas pessoais. Ela me encarou em silêncio por longos segundos, como se estivesse avaliando minha sinceridade. Por fim, disse que não havia problema. Mas quando me dirigi à porta para sair, ela agarrou meu pulso com força surpreendente. Seu sussurro foi cortante, como uma faca contra minha pele. "Você não sabe de nada, certo?" Não ouviu nada. Balancei a cabeça, negando, embora meu coração gritasse que ela sabia exatamente o que eu tinha visto. Com um olhar furioso, ela me soltou e saiu da sala. Aproveitei o momento para fugir. Peguei o ônibus para a cidade e passei 2 dias sem voltar. Ignorei as ligações de Edgar, evitando até mesmo atender. Fiquei presa em um turbilhão de pensamentos. Deveria denunciar o que vi, mas o que, exatamente? Eu não tinha provas, nem detalhes claros. Só suspeitas vagas e fragmentos de memórias assustadoras. O medo deles me perseguia. Se eram capazes de machucar alguém, certamente poderiam vir atrás de mim também. Imaginei-os invadindo minha casa, me encontrando em meu próprio refúgio. Cheguei a considerar me mudar, mas não tinha outra fonte de renda. Precisava pagar as contas. Talvez a escolha mais sensata fosse voltar, fingir que não tinha visto nada, juntar mais informações e então escapar de vez. Não sei se foi a decisão mais sábia, mas estava desesperada. Quando retornei, Edgar estava me esperando na sala. Ele abriu um sorriso frio, que não alcançava seus olhos, e disse que precisava conversar comigo. Fomos até a cozinha, onde ele me ofereceu um café. Recusei, alegando que já havia tomado. Então, ele começou a falar, sem rodeios. "Não faça perguntas sobre o que acontece aqui. Não tentamos interferir na sua vida. E você não deve interferir na nossa. Se quiser ficar, cumpra as regras e poderá continuar ganhando seu salário. Se preferir ir embora agora, pode ir, mas saiba que não vai gostar do resultado." Sua voz era calma, mas carregada de ameaça. Cada palavra parecia uma sentença. Ele não precisava levantar a voz para me intimidar. Sabia que eu estava presa em sua teia, sem escapatória fácil. Edgar falava devagar, enfatizando cada palavra como se quisesse gravá-las na minha mente. Um frio percorreu minha espinha. Aquela era claramente uma ameaça. Não respondi nada. Ele me encarava fixamente, esperando um sinal de submissão. Assenti, abaixei a cabeça e ele sorriu de leve, satisfeito. Nos dias que se seguiram, fiz tudo exatamente como mandavam. Parece que ganhei um pouco mais de confiança deles, porque algumas das portas trancadas começaram a permanecer entreabertas, mas a atmosfera dentro da mansão Blackthorn continuava densa, sufocante. Eu sentia olhos sobre mim o tempo todo. Lilith passou a se reunir frequentemente com desconhecidos em horários estranhos, sempre no escritório proibido. Vi caixas grandes sendo carregadas dali por aquele homem alto que eu avistara naquela noite chuvosa. Cada vez que algo acontecia, Edgar ordenava que eu me recolhesse ao quartinho nos fundos, e eu obedecia, sem questionar. Certa vez, enquanto passava por um corredor do andar superior, ouvi ruídos abafados vindo de trás de uma porta fechada. Pareciam correntes arrastando-se contra o chão, intercaladas com soluços baixos. Meu coração disparou. A porta estava apenas encostada, não trancada. Com um misto de medo e curiosidade mórbida, pressionei a maçaneta lentamente até abrir uma fresta. O que vi lá dentro me deixou paralisada de terror. Era um quarto vazio, exceto por um colchão velho jogado no canto. Sobre ele havia uma pessoa encolhida, algemada, vestida com trapos sujos. Seu rosto estava pálido, abatido, marcado pelo horror. Antes que pudesse raciocinar, ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente e dei de cara com Lilith. Ela segurava um molho de chaves, seu rosto sério e inexpressivo. Sem dizer uma palavra, ela me empurrou para longe e trancou a porta novamente. Seu olhar era carregado de ódio, como se eu tivesse violado algo sagrado. Voltei para o quartinho tremendo, desejando poder fugir imediatamente, mas sabia que qualquer movimento em falso seria fatal. No dia seguinte, encontrei a porta do corredor lacrada com uma tranca externa pesada.
Era evidente que eles não queriam que eu voltasse a ver aquela cena. Comecei a ter pesadelos terríveis. Acordava sufocada pelas próprias lágrimas, revivendo os momentos de terror que testemunhei. O que estavam fazendo ali? Seria algum tipo de sequestro? Tráfico de pessoas? Tortura? Extorsão? Minha vida virou um inferno. Eu temia que, a qualquer momento, eu me tornasse a próxima vítima. Mas toda vez que pensava em chamar a polícia, lembrava que Edgar e Lilith pareciam ter contatos e recursos para me prejudicar. Minha família morava em outra cidade e eu não tinha economias suficientes para fugir para longe. Estava presa. Os dias se arrastavam. Edgar controlava tudo ao meu redor, até mesmo o sinal do meu celular, que vivia desaparecido dentro daquela casa. Focava em ser a melhor empregada possível, lavando, passando, cozinhando, tentando evitar qualquer suspeita. Mas bastava eu fazer uma pergunta inocente para que ambos me lançassem olhares de desconfiança. Uma tarde, Lilith me pediu para limpar o escritório. Achei estranho, já que aquele era o lugar onde guardavam seus segredos mais obscuros. Mesmo assim, obedeci. Ela ficou parada na porta o tempo todo, fingindo ler uma revista, mas eu sabia que estava me vigiando. Cada vez que eu parava para observar algum detalhe, ela pigarreava, como um alerta silencioso. Sabia que precisava sair dali com provas concretas, ou ao menos encontrar alguém de fora que pudesse me ajudar. Tentei criar um pretexto para trazer uma amiga minha à casa. Disse a Lilith que precisava de ajuda para organizar um evento, já que o casal receberia convidados em breve. Ela negou na hora, dizendo que não havia necessidade e que não queria desconhecidos circulando pela propriedade. Meu limite estava se esgotando. Certa noite, depois que todos aparentemente haviam ido dormir, tomei coragem e saí do quartinho em silêncio. Queria encontrar algo que pudesse usar como prova. Primeiro fui à cozinha, que estava escura. Abri a geladeira, mas não havia nada de suspeito. Para minha sorte, ou talvez azar, não encontrei carne ou sangue. Depois, atravessei o corredor em direção ao escritório. Sabia que ficava sempre trancado, mas, para minha surpresa, a maçaneta girou facilmente. Entrei e fechei a porta atrás de mim, com todo o cuidado para não fazer barulho. A escuridão era total. Usei a lanterna do celular para iluminar a mesa. Havia uma pilha de papéis cobertos de nomes, números e valores altos. Tirei algumas fotos rapidamente, sem nem tentar entender o que significavam. Depois, fui até um armário onde encontrei pastas etiquetadas com datas. Dentro delas, havia registros misteriosos, destinos, iniciais de supostos compradores e anotações crípticas. Aquilo me assustou ainda mais. Era algo grande, envolvendo gente poderosa. Enquanto examinava os documentos, ouvi passos do lado de fora. Apaguei a lanterna e me escondi atrás da porta. O trinco girou e meu coração quase saltou do peito quando uma fresta de luz entrou pela sala. Mas a pessoa apenas passou pelo corredor sem entrar. Esperei alguns segundos até achar seguro sair. Quando já ia embora, notei uma pequena caixa de metal em cima de uma estante. Não resisti e a abri. Lá dentro, encontrei fotografias perturbadoras. Pessoas encapuzadas, algemadas, dentro da própria mansão. Fechei a caixa rapidamente e a coloquei de volta no lugar. Já tinha material suficiente para entender que estava no meio de algo monstruoso. Precisava fugir imediatamente. Consegui voltar ao quartinho sem ser vista, mas sabia que agora carregava segredos que poderiam me custar a vida. Voltei ao quartinho sem ser vista, mas não consegui dormir. Passei a noite em claro, tremendo, com o celular na mão, verificando as fotos que tirei. A maioria estava escura ou borrada, mas alguns nomes eram legíveis. Meu plano era pegar o ônibus na manhã seguinte e entregar tudo à polícia, ou pelo menos a alguém que pudesse me ajudar. Quando amanheceu, arrumei minhas coisas de forma discreta e fingi que precisava ir ao centro comprar mantimentos. Naquele dia, Lilith parecia agitada, falava pouco e gesticulava de maneira estranha. Edgar, por outro lado, me entregou a chave do portão sem fazer pergunta. Era minha chance. Caminhei até o portão, tentando disfarçar minha urgência. Assim que tranquei o portão por fora, saí pela longa estrada de terra. Não olhei para trás. Cada passo ecoava dentro de mim como um tambor descompassado. Temia ouvir o som de um carro se aproximando, pronto para me forçar a voltar. Mas nada aconteceu. Continuei andando até alcançar o ponto de ônibus. Entrei no primeiro que apareceu, sem nem prestar atenção no destino. Precisava sair dali. Na rodoviária da cidade vizinha, procurei um posto policial.
Expliquei o básico ao atendente, sem entrar em detalhes, e mostrei as fotos no meu celular. Ele pediu que eu esperasse o delegado voltar do almoço e fiquei ali, impaciente, olhando para os lados, temendo que Edgar surgisse a qualquer momento. Quando o delegado finalmente chegou, expus tudo o que sabia. Ele me ouviu com ar cético, mas levou o celular para analisar as imagens. Depois de um tempo, devolveu o aparelho, dizendo que aquilo não era prova suficiente para invadir a mansão ou prender alguém. Sugeriu que eu contratasse um advogado para formalizar uma denúncia mais completa. Fiquei paralisada. Expliquei que aquelas fotos eram reais, que eu mesma as havia tirado. Mesmo assim, ele permaneceu relutante, mencionando que já conhecia gente influente naquela área e que talvez fosse melhor eu ter cuidado para não me meter em problemas. Percebi que não adiantaria insistir. Saí de lá frustrada, com a sensação de que nada mudaria. Minha vida, a partir daquele momento, virou um labirinto de incertezas. Passei a me esconder, troquei de cidade, aluguei um quarto barato em uma pensão, sempre com medo de que Edgar ou Lilith pudessem me rastrear. Não tinha dinheiro para manter um advogado, tampouco família por perto para me acolher. As poucas vezes que tentei contato com colegas de trabalho ou ex-patrões resultaram em silêncio ou pena, mas ninguém quis se envolver. Sobrou-me tentar recomeçar com outro nome. Inventei histórias genéricas para conseguir empregos. Até hoje carrego culpa por não ter encontrado uma forma melhor de salvar aquelas pessoas que vi aprisionadas. Não sei onde elas estão. Só sei que tentei ajudar, mas bati de frente com um sistema falho e um casal terrivelmente perigoso. O tempo passou, e até agora não tive notícias se Edgar e Lilith foram desmascarados ou se seguem com seus esquemas escondidos na mansão Blackthorn. Não duvido que estejam ativos. Me pergunto, constantemente, se podem reaparecer atrás de mim para me silenciar. Meu sono é leve e cheio de pesadelos. Qualquer barulho fora de hora me deixa trêmula. Não consigo me desfazer do medo constante de que tudo aquilo foi apenas o começo, e de que, no fundo, estou marcada para sempre. Não há lição positiva nisso. Não existe um final feliz ao qual me agarrar. Não morri, mas vivo presa ao pavor de que eles ainda me encontrem. Convivo com as lembranças cortantes de ter presenciado algo macabro, algo bem real, que não saiu do impossível. Aquela casa era palco de crimes, e eu fazia parte do cenário. Todos os dias limpava os vestígios, passava pano onde escorria sangue, alimentava aquela rotina de horror sem perceber. Minha única saída foi fugir, mas sei que a consciência nunca me deixará em paz. Você, que lê esse relato, deve entender que o mal muitas vezes se disfarça em pessoas comuns, em rotinas aparentemente tranquilas. O terror que vivi não precisou de fantasmas, demônios ou qualquer coisa sobrenatural. Ele estava impregnado nos olhos frios de dois patrões que me dominavam através do medo e do poder que possuíam. Até hoje, evito casas grandes demais. Evito patrões que parecem gentis em excesso ou reservados demais. Não consigo mais confiar facilmente. E se vejo uma casa isolada, na beira de uma estrada de terra, logo sinto meu coração acelerar, lembrando de cada segundo que vivi naquele lugar, onde tudo parecia girar em torno de segredos perversos. Espero que, de alguma forma, meu desabafo sirva para que você perceba que o terror pode ser bem concreto, sem gritos do além ou objetos se movendo sozinhos. Pode ser a porta trancada, o corredor silencioso, a figura misteriosa que chega de madrugada. Pode ser o dinheiro oferecido para que você não faça perguntas. E, mais que tudo, pode ser a absoluta falta de empatia, de humanidade daqueles que nos empregam e se julgam acima das leis. Se hoje estou aqui contando isso, é porque fugi a tempo, mas fujo todos os dias, na minha cabeça, tentando apagar as imagens que não me deixam dormir. Não posso garantir que algum dia conseguirei escapar completamente do peso dessa história. Vivo cercada por sombras que não são minhas, mas que insistem em me seguir. E enquanto elas estiverem aqui, sei que nunca estarei verdadeiramente livre. Não sei se algum dia voltarei a ter paz. Não sei se Edgar e Lilith ainda estão em cumes, fazendo novas vítimas. Não sei de nada, além da certeza de que ainda sinto medo, e provavelmente vou sentir para sempre. Este é meu relato. Não há alívio, não há lição, só fatos e dores que não desaparecem. Não tente encontrar uma lógica otimista nessa história, porque ela simplesmente não existe.
A verdade é que sobrevivi, mas carrego cicatrizes que não podem ser vistas por fora. Tudo o que vivi está guardado dentro de mim, latejando como uma ferida que nunca fecha. Às vezes, fecho os olhos e vejo aquele colchão velho no canto do quarto, aquelas correntes arrastando-se contra o chão, os olhos assustados da pessoa que não pude salvar. Outras vezes, escuto os passos ecoando pelo corredor, o som das chaves girando na fechadura, o silêncio sufocante da mansão Blackthorn. Mesmo longe dali, nunca estou realmente livre. Então, se algum dia você se deparar com um anúncio de trabalho que parece bom demais para ser verdade, em uma casa isolada, com patrões calados e estranhos, pense duas vezes. Às vezes, o salário não compensa o preço que se paga com a própria sanidade. Eu aprendi da pior maneira que nem sempre podemos salvar a nós mesmos e aos outros. E mesmo quando escapamos, continuamos presos ao medo inescapável do que vem depois. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir minha história. Espero que ela sirva como um alerta, um lembrete de que o mal pode estar mais perto do que imaginamos, escondido atrás de sorrisos falsos e portas trancadas. Se gostou desse relato e quer mais histórias como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe sua opinião nos comentários. Sua ajuda é importante para que histórias como essa continuem sendo contadas e, quem sabe, possam salvar outras pessoas de destinos semelhantes. Porque no final, tudo o que resta são as memórias e a esperança de que alguém, em algum lugar, possa aprender com nossos erros antes que seja tarde demais. Meu nome é Clara. Não sou do tipo que gosta de assustar os outros com histórias inventadas, mas o que vivi nos últimos meses ultrapassa qualquer coisa que eu poderia imaginar. Antes disso, eu era apenas uma mulher tentando sobreviver, aceitando trabalhos temporários para pagar as contas. Mas então conheci um casal chamado Ismael e Valéria, e minha vida virou um pesadelo sem fim. Tudo começou quando respondi a um anúncio de emprego. Eles me pareceram inofensivos à primeira vista, simpáticos até demais, na verdade. Ofereciam um salário muito acima do que eu estava acostumada a ganhar, tudo em troca de cuidar da limpeza de sua casa. Disseram que tinham um negócio próprio, uma pequena fábrica de embutidos artesanais, onde preparavam linguiças e cortes especiais para restaurantes sofisticados. Parecia perfeito. Eu precisava desesperadamente de estabilidade, e eles pareciam tão genuínos. Como eu poderia saber que aquela oferta escondia algo terrível? A propriedade ficava isolada, cercada por um muro alto de pedra cinzenta e um portão de ferro enferrujado. Dentro, havia uma casa térrea modesta e, ao fundo, um galpão enorme que, segundo eles, servia como espaço de produção. No início, tudo parecia normal. Eu limpava os cômodos enquanto Ismael e Valéria passavam o dia ocupados com encomendas, atendendo ligações no celular ou indo ao galpão para supervisionar o trabalho. Era tranquilo. Ou assim eu pensava. Mas aos poucos, detalhes estranhos começaram a surgir. Primeiro, notei que eles nunca permitiam visitas ao galpão. Ninguém entrava lá sem aviso prévio, nem mesmo eu. Depois, percebi caminhões chegando em horários incomuns, quase sempre durante a madrugada. Havia um cheiro constante no ar, um odor metálico e penetrante que se espalhava pelo quintal. Claro, faz sentido que haja cheiro de carne em um lugar como aquele, mas aquilo era diferente. Era sufocante, nauseante, como se algo ali estivesse errado. Valéria sempre ria quando eu comentava sobre isso. Ah, Clara, você não está acostumada com o cheiro de trabalho duro, né? É só sangue fresco e temperos. Faz parte do processo. Ela falava com tanta naturalidade que eu quase conseguia me convencer de que estava exagerando. Quase. Uma tarde, porém, algo mudou. Eu estava saindo para varrer o quintal quando vi Ismael conversando com um homem alto, vestido com uma jaqueta preta longa. Ele carregava um pacote embrulhado em plástico escuro e murmurava algo baixo. Ismael apontou para o galpão e disse: "Rápido, antes do amanhecer. Precisamos costurar antes que estrague." Costurar? A palavra ecoou na minha mente como um sino sinistro. O que diabos ele queria dizer com isso? Antes que pudessem me ver, recuei para dentro da casa, o coração martelando no peito. Tentei me convencer de que era paranoia, mas aquele olhar, aquele tom de voz, algo ali não fazia sentido. Nos dias seguintes, fiquei mais alerta. Comecei a notar coisas que antes ignorava. Certa vez,
Valéria mencionou casualmente que a mercadoria finalmente tinha chegado. Estranhei, porque ela nunca falara sobre nenhuma mercadoria antes. Mais tarde, observei os dois entrarem no galpão, trancando a porta atrás de si. Dali de fora, ouvi o som de máquinas ligadas, serras zunindo e risadas agudas de Valéria. O cheiro era insuportável. Parecia mais forte do que qualquer açougue comum. Naquela noite, eles me deram uma instrução peculiar. Clara, amanhã cedo vai chegar um caminhão. Não abra o portão sem avisar primeiro. Assenti, fingindo não dar importância, mas meu estômago revirava. Por que tanto segredo? O que eles estavam escondendo? Foi numa madrugada fria que tudo começou a fazer sentido, ou talvez a me assombrar ainda mais. Acordada pelo barulho de um motor pesado, levantei da cama e espreitei pela janela do quarto onde dormia. Pelas frestas do muro, vi vultos movendo-se rapidamente em direção ao galpão. Escutei vozes abafadas falando sobre quantidade de pacotes e algo sobre armazenamento nas vísceras. Arrepios percorreram minha espinha. O que significava aquilo? O que eles estavam guardando dentro das vísceras? Voltei para a cama tremendo, incapaz de raciocinar direito. Na manhã seguinte, Ismael veio até mim com um sorriso confiante. Entrega grande ontem à noite, ele disse piscando, mas tudo correu bem. Estamos progredindo. Eu apenas balancei a cabeça, sem coragem de perguntar mais nada. A curiosidade sempre foi minha maior fraqueza. Talvez por isso eu tenha sucumbido à tentação naquela tarde, quando precisei limpar o quintal. Valéria havia saído para resolver assuntos na cidade, e Ismael estava no galpão, ou pelo menos era o que eu achava. Ele tinha esquecido a porta entreaberta, e o cheiro insuportável, junto com uma nuvem de moscas zumbindo ao redor, me puxou como um imã mórbido. Não consegui resistir. Caminhei devagar, tentando não fazer barulho, certificando-me de que Ismael não estivesse por perto. Quando finalmente alcancei a entrada do galpão, o que vi me paralisou. Era como se o inferno tivesse sido despejado ali dentro. Carcaças de animais penduradas em ganchos cobriam as paredes, suas barrigas abertas e costuradas toscamente, como se fossem sacos improvisados. Sobre uma bancada de aço inox, havia pacotes plásticos contendo um pó branco, agulhas curvas ainda sujas de sangue e linhas grossas. O cenário era grotesco, mas também revelador. Eu entendi na hora. Eles estavam usando os corpos dos animais para contrabandear algo. Drogas, provavelmente. Cada pedaço de carne era um esconderijo macabro, uma armadilha mortal disfarçada de alimento. Meu corpo inteiro gelou. Tudo aquilo era tão absurdo que parecia saído de um pesadelo. Mas antes que pudesse processar completamente o que via, ouvi uma voz atrás de mim. Grave, calma, mas carregada de uma ameaça velada. Então, Clara, veio dar uma olhada no nosso trabalho? Virei-me em pânico. Ismael estava encostado na parede, observando-me com aquele sorriso que agora parecia mais uma máscara distorcida. Ele não parecia furioso, apenas divertido, como se soubesse o quanto eu estava indefesa. O senhor deixou a porta aberta, gaguejei, tentando soar casual. Eu só vim fechar. Ele não disse nada por alguns segundos. Apenas me encarou. Então, lentamente, começou a andar em minha direção. Parou a poucos passos de distância e colocou a mão no meu ombro. Estava fria e pegajosa, como se ele tivesse acabado de manusear algo viscoso. Sangue, talvez. Sabe, ele disse, sua voz baixa e controlada. Nós somos muito protetores do nosso negócio. Você entende, né? Não gostamos que mexam no que é nosso. Engoli em seco, incapaz de desviar o olhar. Ele apertou meu ombro levemente, como um aviso silencioso. Depois soltou, riu baixo e voltou para a porta, fechando-a atrás de si. Antes de sair, gritou da sala. Quando terminar aí fora, lave bem as mãos, viu? Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um sino fúnebre. Não havia dúvidas. Eu precisava sair dali e rápido. Na manhã seguinte, Valéria agia como se nada tivesse acontecido. Sorria enquanto me oferecia café. Fazia piadas sobre o tempo. Parecia impossível que aquela mulher gentil pudesse estar envolvida em algo tão monstruoso. Mas eu sabia a verdade. Cada movimento dela, cada risada, soava falsa. Meu coração disparava a cada som de porta sendo aberta ou fechada. Eu precisava fugir, mas não tinha dinheiro suficiente para simplesmente desaparecer. Além disso, quem garantia que eles não tinham contatos capazes de me encontrar? Decidi arriscar. Durante a tarde, mandei uma mensagem para uma amiga explicando rapidamente a situação.
Pedi que ela viesse me buscar de carro assim que possível. Planejei fazer as malas e partir antes do entardecer. Mas então, Ismael e Valéria anunciaram que sairiam por algumas horas. Disseram que só voltariam à noite e me deixaram instruções para cuidar da casa. Assim que eles partiram, comecei a arrumar minhas coisas. Enfiei tudo em 2 sacolas velhas e as escondi debaixo da cama. Mas algo me incomodava. Se eu simplesmente fugisse, eles poderiam me encontrar. Eles eram perigosos e eu sabia disso. Precisava de algo mais. Provas. Talvez, se eu conseguisse evidências do que estavam fazendo, pudesse denunciá-los anonimamente à polícia. Quem sabe assim, eu conseguiria garantir minha segurança. Com as mãos tremendo, procurei a chave do galpão. Sabia que Valéria às vezes aguardava em um armário do corredor. Encontrei-a exatamente onde imaginei. Abri o cadeado devagar, rezando para que nenhum som alto denunciasse minha presença. Entrei no galpão e fechei a porta atrás de mim. Liguei a lanterna do celular, iluminando aquele santuário de horror. As carcaças ainda estavam lá, penduradas como troféus macabros. Algumas delas ainda tinham os cortes expostos, revelando os pacotes de drogas costurados dentro. O chão estava coberto de poças escuras, misturas repugnantes de sangue, gordura e outros fluidos que eu nem queria identificar. Subi a luz até a bancada de aço, onde os pacotes de pó branco e outras substâncias suspeitas estavam espalhados. Tirei algumas fotos, tentando ignorar o tremor das minhas mãos. Mas então, ao focar a câmera em uma das carcaças maiores, notei algo que me fez perder o ar. Dentro do boi aberto, além dos pacotes de drogas, havia algo diferente. Um tablet, uma placa eletrônica dentro da carcaça. Meu estômago revirou. Aquilo ia além de drogas, muito além. Eu não sabia exatamente o que significava, mas uma coisa era certa. Ismael e Valéria estavam envolvidos em algo muito maior e muito mais perigoso. Recuei devagar, tentando fotografar tudo, enquanto pensava em como aquelas imagens poderiam ser usadas para expô-los. Mas antes que pudesse alcançar a porta, ouvi passos do lado de fora. Pelo vão inferior, percebi sombras paradas ali. Meu corpo inteiro travou. Cambaleei para trás, buscando um lugar para me esconder, mas o chão escorregadio e coberto de ossos tornava cada movimento um desafio mortal. Tentei me apoiar em uma caixa de isopor, mas ela tombou com um estrondo surdo que ecoou pelo galpão. Meu coração martelava no peito. Forcei-me a ficar imóvel, rezando para que eles fossem embora. Mas então, a porta rangeu. Alguém entrou. Fiquei atrás de um freezer horizontal, tentando desligar a lanterna do celular sem mergulhar completamente na escuridão. Ismael e Valéria entraram, conversando baixo. "Tem algo errado aqui", disse Ismael, sua voz calma, mas carregada de suspeita. "A porta estava trancada, certo?" "Eu tranquei sim", respondeu Valéria, nervosa. "Será que ela?" Eles pararam ao notar a caixa caída. Em seguida, um feixe de luz cruzou o galpão e Valéria chamou. "Clara, está aí?" Sua voz era doce, mas havia uma ponta de crueldade que me gelou até os ossos. Congelei, incapaz de me mover. Não adiantava fingir. Eles sabiam que eu estava ali. Em segundos, Ismael contornou o freezer e me encontrou escondida. Ele iluminou meu rosto com a lanterna, e aquele sorriso que apareceu em seus lábios foi aterrorizante. Era como se ele estivesse se divertindo com meu pânico. "Pirando nosso trabalho, né, Clara?" Ele perguntou, quase brincalhão. Valéria veio logo atrás, segurando meu celular nas mãos. Ela conferiu a galeria e arregalou os olhos ao ver as fotos. "Tava fotografando, não é?" Ela perguntou, aproximando o rosto do meu. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e satisfação cruel. "Queria provas, né? Acha que pode sair por aí nos denunciando? Sua bisbilhoteira?" Tentei recuar, mas Ismael me segurou pelo braço, forçando-me a ficar de pé. "Calma, Valéria", ele disse, ainda sorrindo. "Vamos conversar com calma. Não precisamos de violência aqui." Ele apontou a lanterna para as carcaças penduradas, como se estivesse me mostrando uma obra-prima macabra. "Esse é o nosso jeito de ganhar dinheiro, Clara. Drogas embaladas dentro de cortes de boi. Passa por qualquer fiscalização. E agora você viu demais." Ele fez uma pausa, inclinando a cabeça. "O que vamos fazer com você?" Valéria riu, um som frio e cortante. Comecei a chorar, implorando que me deixassem ir embora. Jurei que não contaria nada, que não tinha enviado as fotos para ninguém. Mentira. As imagens estavam no meu celular.
mas eu estava disposta a dizer qualquer coisa para sobreviver. Valéria apertou os botões do aparelho, tentando deletar as fotos. Depois, vasculhou meus bolsos, procurando outros chips ou câmeras. Tem mais alguma coisa? Ela perguntou com desdém. Balancei a cabeça freneticamente, negando. Eles conferiram e não encontraram nada. Sinceridade agora, ela disse, com um sorriso gélido. Você mandou essas fotos para alguém? Neguei novamente, e dessa vez era verdade. Não havia enviado nada. Ismael soltou uma risada baixa. Pelo menos isso. Ainda estamos a salvo. A menos que alguém apareça perguntando por você. O cheiro de sangue parecia sufocar cada respiração minha. As carcaças ao redor pareciam zombar de minha impotência. Valéria agarrou meu braço com força e começou a me arrastar para os fundos do galpão, onde havia uma porta menor que eu não havia notado antes. Ismael nos seguia, iluminando o caminho com a lanterna. Assim que passamos pela porta, vi um compartimento ainda mais sinistro. Caixas de isopor lacradas cobriam o chão lamacento, marrom escuro. Valéria apontou para uma cadeira velha encostada na parede. Senta aí. Hesitei, mas Ismael me empurrou. É para sentar, Clara. Está surda? Sua voz era calma, mas aquela tranquilidade irônica era mais assustadora do que um grito. Obedeci, tremendo. Valéria pegou um rolo de fita adesiva larga e prendeu meus pulsos aos braços da cadeira. Relaxa, não vamos te cortar aos poucos, a menos que seja necessário, ela comentou, girando uma faca pequena entre os dedos. Ismael pegou minha mochila, que eu havia preparado para fugir. Fiquei ali, paralisada pelo medo, enquanto eles sussurravam a alguns metros de distância. Falavam sobre as fotos, sobre possíveis contatos que eu poderia ter. Minha mente girava. Será que esse era o fim? Por fim, eles voltaram. Valéria ficou diante de mim, ainda brincando com a faca. Clara, já que é tão intrometida, talvez possamos usar isso a nosso favor. Sabemos que não podemos simplesmente deixá-la ir embora. O silêncio no galpão era interrompido apenas pelo som de suas risadas baixas e pelo rangido das ferramentas que eles manuseavam. Gustavo inclinou-se para mim, seu rosto próximo ao meu, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo. Mas o que ele disse foi qualquer coisa menos tranquilizador. Talvez possamos forçá-la a trabalhar para nós, ele murmurou, com um sorriso satisfeito. Ser nossos olhos, nos ajudar a embalar. Balancei a cabeça em choque, as lágrimas escorrendo sem controle. Aquilo era absurdo. Eu não conseguia nem respirar direito, quanto mais pensar em cooperar com aquela insanidade. Letícia, por sua vez, girava uma faca pequena entre os dedos, aproximando-a lentamente da minha coxa, acariciando a lâmina contra o tecido da minha calça. Nós somos pessoas pacientes, Alana, ela disse, sua voz suave, mas carregada de ameaça. Quando alguém descobre nosso negócio, bom, sempre podemos dar um jeito. O que acha de cooperar? Minha mente girava. Qualquer resposta parecia um convite ao suicídio. Então, num fio de voz, balbuciei. Eu faço o que quiserem. Gustavo sorriu, claramente satisfeito com minha rendição. Ele abaixou ainda mais o rosto, seus lábios quase tocando meu ouvido, enquanto sussurrava. Ótimo. Primeiro de tudo, você vai ficar aqui uns dias, nos ajudar com um lote de carne e vamos observar seu comportamento. Se entender direitinho qual é o seu lugar, talvez o pior não aconteça. Tentei perguntar sobre minha amiga, que estava a caminho para me buscar, mas antes que as palavras saíssem, Letícia soltou uma risada sarcástica. Se ela aparecer, vai se arrepender, não é? Gustavo confirmou com um aceno de cabeça. Meu coração afundou. Eu sabia que se minha amiga chegasse ali, acabaria na mesma situação, ou pior. Eles me mantiveram presa à cadeira por horas, até que desfaleci de exaustão e terror. Quando voltei a mim, Gustavo estava ao meu lado, segurando um copo de plástico com água. Letícia estava ocupada na bancada, organizando facas, cordas e outros instrumentos sinistros. Beba! Ele ordenou, com uma calma assustadora. Não queremos que desmaie de novo. Engoli a água devagar, ainda atordoada e com dores por todo o corpo. Tentei implorar novamente. Por favor, me soltem. Não vou fugir. Ele riu, como se fosse uma piada absurda. Não estou tão certo de... Você é espertinha. Ele cortou as tiras de fita adesiva que prendiam meus braços, e minhas mãos dormentes começaram a formigar. Mas antes que eu pudesse pensar em qualquer movimento brusco, Letícia me puxou para o centro do galpão, me posicionando diante das carcaças penduradas. A visão era nauseante. Bocas abertas de animais mortos, costelas expostas, barrigas abertas e costuradas grosseiramente,
cheias de pacotes escondidos dentro. Ela empurrou uma bandeja de inox na minha direção. Sobre ela, havia um kit de costura improvisado, linha grossa, agulhas curvas e vários pacotinhos plásticos contendo pó branco. Você vai nos ajudar a enfiar isso aqui dentro da carne, Letícia ordenou, apontando para os pacotes. Vai costurar direitinho. Feito aprendeu, não é? Ou será que prefere que a gente costure você? Gustavo se aproximou, colocando a mão pesada em meu ombro e apertando com força. Comece, ele ordenou, sua voz firme e gélida. Mostre como colaboradora você pode ser. Meu corpo inteiro tremia de horror. Tentar fugir naquele momento seria impossível. Eles estavam colados em mim, cercados por facas e outras ferramentas letais. Cedi à coerção. Peguei as luvas de borracha e a agulha, tentando ignorar o cheiro sufocante de sangue e vísceras. Abri o corte lateral de uma peça de boi e Letícia me entregou 2 sacos lacrados. Meus dedos trêmulos os enfiaram entre as entranhas frias e ensanguentadas. Depois, com a mão instável, comecei a costurar o corte, imitando o alinhavo grosseiro que já havia visto nas outras carcaças. Gustavo observava tudo, rindo baixinho. Assim, Alana, direitinho. Costure bem firme para não rasgar durante o transporte. Letícia, por outro lado, gravava vídeos ou tirava fotos com o celular. Vamos mandar para aquele cliente ver que tudo está em ordem. Ela explicou, como se estivéssemos fazendo algo normal. Eu só queria desmaiar. Cada ponto que eu dava naquela carne parecia um golpe mortal na minha sanidade. Estava virando cúmplice forçada de algo monstruoso. Se gritasse, ninguém ouviria. Se tentasse fugir, sabia que acabaria estirada como aquelas carcaças. Um cadáver a mais no galpão. Meu nome é Clara. Escrevo estas palavras não por coragem, mas por necessidade. Preciso expurgar o que vi e vivi. Talvez você ache que sou louca ao terminar este relato, mas juro que cada detalhe é verdadeiro. Este texto não é um pedido de ajuda, nem uma tentativa de redenção. É apenas um aviso, um grito no escuro para quem possa se encontrar em situações parecidas. Não confie em ofertas generosas demais. Não ignore os sinais. E nunca, jamais, subestime o mal que habita certos lugares. Durante anos trabalhei limpando casas e cuidando dos afazeres domésticos de famílias ricas. Sempre fui honesta, dedicada, mas a vida me cobrou caro. Perdi tudo. Meu marido num acidente, minha casa por dívidas, e me vi sozinha com 2 sobrinhos pequenos para criar. A luta diária era desgastante, mas eu resistia, porque não tinha outra escolha. Até aquele dia fatídico quando aceitei um emprego que parecia perfeito, mas que acabou sendo o portal para um pesadelo sem fim. Foi numa tarde cinzenta, enquanto esperava o ônibus na rodoviária, que ouvi sobre a oportunidade. Um homem chamado Elias, conhecido da vizinhança, mencionou um empresário chamado Victor Andrade. Ele precisava de alguém para cuidar de sua propriedade isolada, uma mansão cercada por galpões industriais. O salário era absurdo para os padrões da região, e ele ainda oferecia moradia e alimentação. Para alguém como eu, que estava há meses sem trabalho fixo e acumulando dívidas, aquilo parecia um milagre. Mas hoje, sei que milagres têm preço, e o meu foi pago com medo e sangue. Quando perguntei sobre Victor Andrade, ninguém sabia muita coisa. Alguns diziam que ele era dono de empresas fantasmas. Outros comentavam que ele aparecia pouco na cidade e mantinha uma vida reclusa. Apesar das respostas vagas, decidi arriscar. Peguei o endereço e segui pela estrada de terra que levava à propriedade. A primeira coisa que notei ao chegar foi o muro alto, encimado por arame farpado enferrujado. O portão de metal reforçado rangeu ao abrir, revelando um pátio imenso e sombrio. Fui recebida por um homem alto e musculoso chamado Bruno. Ele vestia roupas pretas e tinha olhos frios, como se fossem feitos de vidro. Não sorriu, não falou nada além do necessário. Enquanto me conduzia até a entrada principal, reparei nos galpões espalhados pelo terreno. Alguns estavam trancados com correntes grossas, outros pareciam abandonados. No fundo, ouvi sons abafados, como gemidos distantes. Pensei que fossem animais, talvez cães presos em algum canil. Bruno bateu à porta da casa principal, uma construção antiga de 2 andares com janelas altas e cortinas pesadas. Um homem magro, de terno impecável e um sorriso ensaiado, atendeu. Você deve ser Clara, disse ele, estendendo a mão. Sou Victor.
mas pode me chamar de Vitor. Sua voz era suave, quase melosa, mas havia algo desconcertante em seu tom, como se cada palavra fosse calculada. Ele explicou rapidamente o trabalho: limpeza da casa, preparo de refeições simples, organização de eventos ocasionais para seus negócios. O salário era mesmo impressionante, e o quarto oferecido ficava no segundo andar, perto do escritório dele. Parecia bom demais para ser verdade, e era. Vitor enfatizou uma única condição: discrição absoluta. Tenho negócios delicados, e minha privacidade é sagrada. Você não deve comentar com ninguém o que vê ou ouve aqui dentro. Entendido? Na época, achei que fosse apenas paranoia de alguém rico. Hoje sei que era uma ameaça velada. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, ou quase. Meu quarto era confortável, mas o ambiente da casa era opressor. Havia silêncios prolongados, interrompidos apenas por passos ecoando pelos corredores. O escritório de Vitor sempre estava trancado, e às vezes eu ouvia vozes baixas lá dentro, conversas sussurradas que cessavam assim que eu me aproximava. Homens estranhos circulavam pela propriedade, entrando e saindo dos galpões. Bruno continuava rondando, observando. Certa vez, tive a sensação de que ele me vigiava pela janela do meu quarto, mas quando olhei, ele já não estava lá. O terror começou de verdade numa noite fria, quando uma dor de cabeça insuportável me tirou da cama. Desci até a cozinha para pegar um analgésico. O silêncio da casa era sufocante, mas então ouvi algo que me fez paralisar. Choros fracos, vindos de fora. Eram vozes infantis, abafadas, desesperadas. Meu coração disparou. Por que haveria crianças ali? Segui o som até uma porta lateral que dava para o pátio. Ao abrir uma fresta, vi um galpão iluminado por dentro. Encostei o rosto na janela suja e o que vi me deixou gelada. Sombras de pessoas se movendo, risadas cruéis, misturadas a soluços desesperados. Recuei, tremendo, sem saber o que fazer. Aquela noite foi só o começo. Voltei correndo para o quarto, tremendo como uma folha ao vento. Não conseguia parar de pensar no que tinha visto e ouvido. Passei a noite em claro, encolhida na cama, com os joelhos abraçados, tentando convencer a mim mesma de que aquilo era fruto da minha imaginação. Talvez fosse apenas um som distante, algo que eu interpretara errado por estar cansada ou estressada. Mas no fundo, sabia que não era ilusão. As vozes eram reais, eram crianças, e algo terrível estava acontecendo ali. Nos dias seguintes, tudo parecia normal durante o dia. Os galpões permaneciam fechados, e Vitor continuava seu teatro de falsa cordialidade. Decidi arriscar uma pergunta casual enquanto servia café para ele e 2 visitantes. Você cria algum tipo de animal aqui? Ouvi uns barulhos estranhos à noite. Ele sorriu, mas seus olhos me atravessaram como lâmina. Ah, sim, respondeu, com um tom leve demais. Às vezes trazemos pequenos projetos para cá. São valiosos, sabe? Como mercadorias raras. A palavra mercadorias ecoou na minha mente como um sino fúnebre. Ele falava como se estivesse se referindo a objetos, não a seres humanos. Engoli em seco e mudei de assunto, fingindo estar ocupada com a bandeja de café. Mas as coisas pioraram rapidamente. Uma noite acordei com gritos agudos vindo do andar de baixo. Pareciam súplicas desesperadas, misturadas a soluços infantis. Meu corpo inteiro gelou. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e abri a porta do quarto. O corredor estava imerso na escuridão. A luz do teto não funcionava. Desci alguns degraus, cada passo soando como trovões nos meus ouvidos. Ao chegar ao pé da escada, vi a sala iluminada pela luz fria de uma lâmpada externa. E lá estava Vitor, acompanhado por Bruno e outro homem alto, arrastando algo pelo chão. Era pequeno, magro, indefeso. Um menino, talvez de 10 anos, amordaçado e com os olhos arregalados de puro terror. Minhas pernas fraquejaram. Quase gritei, mas tapei a boca com as mãos para abafar qualquer som. Recuei rapidamente, subindo as escadas de volta ao meu quarto. Trancando a porta, me joguei no chão, tremendo e chorando em silêncio. Aquela cena não saía da minha cabeça. Eu queria fugir, gritar por ajuda, mas como? Meu celular não tinha sinal ali, e o telefone fixo da casa só recebia chamadas internas. Eu estava presa, isolada, como uma prisioneira num labirinto sem saída. Nos dias que se seguiram, tentei manter a calma, fingindo que nada havia mudado. Mas cada movimento naquela casa me deixava mais apreensiva. Homens entravam e saíam carregando caixas grandes, algumas com furos nas laterais,
como se fossem gaiolas, e dentro delas havia movimento. Pancadas fracas, gemidos abafados. Eu não conseguia mais ignorar o óbvio. Aquelas caixas continham crianças, e elas estavam sendo traficadas, exploradas, torturadas. No corredor atrás da cozinha, reparei em uma porta pesada com 2 cadeados enormes. Às vezes, ouvia batidas fracas vindas de lá, como se alguém implorasse por socorro. Eu nunca tive coragem de chegar perto. Bruno rondava sempre por ali, seu olhar frio me fazendo sentir como se estivesse sendo vigiada o tempo todo. Tudo naquela propriedade gritava horror. Era um cativeiro, um mercado humano. Certa manhã, Vitor me surpreendeu enquanto eu limpava a sala. Ele se aproximou com aquele sorriso ensaiado, mas havia algo diferente em sua expressão. Uma ameaça velada. Clara, disse ele, inclinando-se levemente para me encarar. Você parece pálida ultimamente. Está feliz aqui? Sua voz era suave, mas suas palavras cortavam como facas. Respondi com dificuldade, tentando disfarçar o tremor na minha voz. Só estou com dor de cabeça, senhor. Ele riu, dando um tapinha no meu ombro. Bom, se algum dia decidir ir embora, é só avisar, mas duvido que vá encontrar algo tão lucrativo quanto isso por aí. Além do mais, ele pausou, olhando diretamente nos meus olhos. Acho que você já está bastante envolvida, não é mesmo? Aquilo foi um golpe direto. Ele sabia que eu suspeitava de algo, sabia que eu tinha visto demais, e estava me lembrando, de forma cruel e indireta, que eu não poderia simplesmente fugir. Eu era cúmplice agora, mesmo contra a minha vontade. Na noite seguinte, os sons voltaram, mas dessa vez vinham de um dos galpões mais afastados. Não sei o que me impulsionou. Talvez a necessidade de confirmar minhas piores suspeitas. Saí do quarto, me movendo pelas sombras, evitando qualquer ruído. Quando cheguei perto do galpão, fui atingida por um fedor insuportável, uma mistura de mofo, urina e algo podre. Espiei por uma fresta na porta e senti meu estômago revirar. Lá dentro, havia fileiras de jaulas de metal. Em cada uma delas, uma criança. Algumas não tinham mais que 5 anos. Outras pareciam adolescentes. Estavam sujas, famintas, chorando baixinho. Bruno caminhava entre as jaulas com uma vara na mão, gritando ordens. Vitor estava ali também, anotando algo em uma prancheta, como se estivesse conferindo um inventário. Em determinado momento, ele puxou um menino por uma corrente, fazendo-o tropeçar. O garoto caiu no chão e começou a soluçar. Vitor riu, dizendo algo que me fez gelar até os ossos. Se continuar choramingando, vai para os especialistas. O menino se calou imediatamente, tremendo de medo. Eu não podia mais ficar ali. Precisava sair, denunciar aquilo. Mas ao tentar recuar, tropecei em uma pedra e bati contra uma lata velha, produzindo um barulho metálico. Bruno virou a cabeça instantaneamente, gritando: "Quem está aí?" Corri desesperada, escorregando na terra molhada. Ele me viu, relanceei para trás, ao ouvir meu nome ecoando na escuridão. "Clara, volte aqui!" A voz de Vitor cortou o silêncio como um chicote. Corri desesperada, me jogando dentro de um barracão enferrujado cheio de ferramentas velhas. Meu coração martelava no peito enquanto eu prendia a respiração. Bruno passou correndo, sua atenção voltada para a frente, sem notar minha presença. Esperei por longos minutos, tremendo e coberta de terra, antes de finalmente sair do esconderijo e retornar ao quarto. Tranquei a porta atrás de mim e afundei o rosto no travesseiro, chorando em pânico. Sabia que, se eles descobrissem o que eu tinha visto, minha vida estaria acabada. No dia seguinte, Vitor me deu uma folga forçada, alegando que eu parecia doente. Não me deixou sair da propriedade, mas dispensou minhas tarefas, como se quisesse me manter confinada. Bruno trouxe comida até o quarto, em silêncio absoluto. Naquele momento, percebi algo novo. Havia homens armados patrulhando o terreno. Ao observar pela janela, vi rifles nas mãos de guardas andando pelo pátio. Fugir é impossível. O segundo andar era alto demais para pular, e os guardas estavam em todos os cantos. Eu estava presa. Passei aquela tarde ouvindo barulhos distantes, risadas de Vitor e seus capangas, gritos abafados das crianças. A dor mental era insuportável. Cada som parecia uma faca cravada na minha alma. Na madrugada, decidi arriscar tudo. Deslizei para fora do quarto, movendo-me pelas paredes como uma sombra. Sabia que precisava encontrar uma forma de pedir ajuda. O telefone fixo comum não funcionava para ligações externas, mas eu lembrava de um aparelho mais avançado no escritório de Vitor.
Talvez fosse minha única chance. Desci as escadas devagar, evitando qualquer ruído. O corredor estava imerso na escuridão, iluminado apenas por um tênue brilho vindo de uma lâmpada distante. Senti o cheiro de cigarro pairando no ar. Algum guarda fumava ali perto. Para evitar ser vista, segui pela parede oposta, tentando permanecer invisível. Cheguei à porta do escritório, trancada como sempre, mas sabia onde ficava a chave, num suporte na sala adjacente. Com as mãos trêmulas, peguei-a e a girei na fechadura. O escritório exalava um odor pesado de couro e papéis antigos. Uma luz fraca vinha de uma luminária sobre a mesa. Encontrei o telefone rapidamente e tentei discar números de emergência. 190, 193, 197, até o 0. Nada funcionava. Era como se todas as chamadas estivessem bloqueadas. Lágrimas de frustração encheram meus olhos. Comecei a vasculhar as gavetas desesperada. Entre pilhas de documentos, encontrei listas detalhadas com nomes, idades e anotações horripilantes. Órfão, sem parente, vendável, valores como 15 mil. Havia colunas com datas de chegada, tempo de permanência nos galpões e até descrições de disciplinas aplicadas às crianças. Mas foi a palavra tortura que me fez gelar. Estava associada a valores maiores, como se fosse um serviço extra oferecido aos compradores. E então, em meio aos papéis, deparei com algo ainda mais monstruoso: referências a órgãos humanos e recompensas financeiras absurdas. Vitor não só traficava crianças, ele as vendia para a remoção de órgãos. Estava tão absorta nos documentos que não percebia a porta se abrir. Antes que pudesse reagir, senti um impacto no ombro. Era Vitor, seu rosto contorcido de raiva. "Curiosa, Clara", disse ele, com uma calma assustadora. "Que pena que você não pode viver com isso." Em segundos, ele agarrou meu braço com força brutal, torcendo-o para trás. Tentei gritar, mas ele tapou minha boca com a outra mão. "Ah, você é mais intrometida do que eu imaginava." Consegui dar-lhe um chute na canela, me soltando por um instante. Mas antes que pudesse correr, Bruno apareceu, atraído pelo barulho. Ele me imobilizou, prendendo meus braços com firmeza. Vitor ajustou a camisa amassada, me encarando com desdém. "Você viu demais, garota. Devia ter ficado no seu lugar." Eles me arrastaram pelos corredores escuros até uma porta que eu nunca havia notado antes. Descemos por uma escada estreita que levava a um porão úmido e mofado. O ar era pesado, impregnado de um cheiro nauseabundo de urina e podridão. Fui empurrada contra a parede enquanto Bruno amarrava uma tira de pano. Vitor me olhou com frieza. "Que ironia, não? Você gostava tanto de se meter onde não era chamado. Agora vai conhecer melhor os hóspedes." Ele sorriu de forma cruel, antes de ordenar a Bruno que me jogasse lá dentro. A porta se fechou com um estrondo, mergulhando-nos na escuridão total. Ouvi vozes fracas, gemidos abafados. Tateei ao meu redor e senti pequenos corpos encolhidos no chão. As crianças estavam apavoradas, mal tinham forças para chorar. Consegui remover a mordaça com dificuldade e sussurrei: "Calma, vou tirar vocês daqui, eu prometo." Mesmo sabendo que era uma promessa impossível, precisava dizer algo para acalmá-los, para acalmar a mim mesma. Os dias que se seguiram foram um inferno interminável. Éramos alimentados uma vez por dia com restos frios e podres. Algumas crianças eram retiradas do porão regularmente, e muitas delas não voltavam. Quando retornavam, estavam machucadas, traumatizadas, incapazes de falar. Presenciei cenas que jamais esquecerei. Gritos desesperados ecoando pelo corredor, corpos sendo arrastados de volta para o porão, marcas de tortura visíveis mesmo na penumbra. Eu sabia que estávamos vivendo nossos últimos momentos de sanidade. Os gritos das crianças ecoavam na minha mente como um eco infinito. Mesmo depois que eles se calavam, eu tentava consolá-las, mas as palavras pareciam vazias diante do horror absoluto que enfrentava. Havia um garoto de 7 anos com marcas de queimaduras nos braços, murmurando entre lágrimas o nome da mãe. Outro, mais velho, permanecia em silêncio, paralisado pelo medo, incapaz de reagir. E havia uma menina de 8 anos, muda de terror, que me abraçava quando eu tentava embalá-la. As horas passavam sem esperança, e eu não sabia como escapar. Mas a crueldade de Vitor e seus capangas não cessava. De tempos em tempos, eles abriam a grade e levavam uma criança para exames ou tratamentos. Os relatos que retornavam eram fragmentos de pesadelos,
Essa não aguentou a brincadeira, diziam, rindo. Uma pena, mas o cliente comprou assim mesmo. Cada frase era uma punhalada no meu peito. Eu via os prisioneiros sendo arrastados de volta ao porão, olhos vidrados, corpos marcados por horrores indizíveis. Os compradores também vinham regularmente, homens e mulheres de aparência sombria, carregando malas cheias de dinheiro. Negociavam como se estivessem comprando gado. Quero uma menina loira de uns 6 anos. Quanto custa? Faço 30 mil adiantado, mas exijo que não esteja danificada. Vitor sorria, sempre cordial, como se fosse um vendedor comum. Claro, amanhã providencio. Ele selecionava algumas crianças, e elas nunca mais voltavam. Às vezes, os compradores me notavam e perguntavam: "E essa daqui?" Vitor ria, desdenhoso. "Não é mercadoria, é só uma bisbilhoteira. Pode ser útil em breve." Seu olhar era um misto de escárnio e ameaça. Semanas se passaram, e eu já havia perdido qualquer resquício de força. As crianças sobreviventes estavam subnutridas, feridas, muitas adoecendo. Uma delas, a menina que me abraçava, começou a ter febre alta. Tentei molhar um pano sujo no balde de água imunda para colocar em sua testa, mas foi inútil. Na manhã seguinte, Vitor apareceu, franzindo o senho ao vê-la. "Essa já não serve, está doente." Ele sussurrou algo para Bruno, que a arrancou de nós, enquanto ela gritava e chorava. Corri para impedi-los, mas Bruno me empurrou contra a grade, tirando meu ar. Minutos depois, trouxeram de volta apenas suas roupas, ensopadas de sangue, dentro de um saco plástico. Aquilo foi o meu limite. Aquela dor insuportável gerou paradoxalmente uma fagulha de revolta. Naquela mesma noite, quando Bruno desceu para nos trazer a ração miserável de comida, notei que ele esqueceu de trancar a grade do porão. Ele tinha o hábito de acender apenas a luz perto da escada, deixando o resto no escuro. Antes de sair, percebi que o trinco estava mal encaixado, uma pequena chance de escapar. Esperei cerca de 1 hora até ter certeza de que não havia vigias próximos. Então, cuidadosamente, empurrei a grade que rangeu, mas cedeu o suficiente para permitir nossa saída. Sinalizei para as crianças fazendo shh com o dedo nos lábios. "Acho que posso abrir. Vamos tentar sair." O medo em seus rostos foi substituído por um tênue vislumbre de esperança. Conseguimos erguer a grade, soltando-a do batente enferrujado. Subimos as escadas em fila, tentando não fazer barulho. 2 meninos estavam tão fracos que mal conseguiam andar. Segurei um pela mão e outro pelas costas, amparando-os. Não me importava mais com o que acontecesse comigo. Só pensava em salvar aquelas crianças. Quando chegamos ao saguão do porão, vimos um corredor à esquerda. Precisávamos atravessá-lo para alcançar a saída, mas do outro lado, havia uma porta aberta com luz acesa, de onde vinha a voz de Vitor conversando ao telefone. "Vamos receber o comprador no sábado. Prepare tudo." "Sim, sim. E as outras crianças a gente transfere amanhã." Segurei as crianças, rezando para que não soltassem nenhum som. Uma das menores, assustada, agarrou-se à perna de um garoto mais velho. Por um instante, achei que Vitor iria perceber, mas ele continuou falando. Com passos suaves, avançamos pelo corredor, mesmo com os pés machucados. Chegamos a uma porta de madeira que dava para o quintal. Girei a maçaneta devagar e, graças a Deus, ela não estava trancada. Abri e senti o vento noturno bater no meu rosto. Do lado de fora, vi Bruno de costas, fumando um cigarro perto de um dos galpões. Fechamos a porta rapidamente, prendendo a respiração. Precisávamos contornar a casa ou encontrar outra. Lembrei-me de um portão lateral que havia visto semanas antes. Se chegássemos lá, talvez pudéssemos correr para a estrada. Sussurrei para as crianças: "Vamos devagar, fiquem atrás de mim." O medo pulsava em cada passo. Andamos pelas sombras, colados à parede, mirando o portão ao longe. Vimos 2 capangas sentados em cadeiras, conversando. Ao todo, éramos 10 ou 11 pessoas, incluindo as crianças. Sabia que seria quase impossível passar despercebidos, mas não tínhamos escolha. Era agora ou nunca. Eram cerca de 12 crianças que consegui tirar da cela. Algumas estavam tão fracas ou atordoadas que se perderam no caminho, mas a maioria me seguiu. Observei os capangas sentados perto do galpão, rindo de algo em seus celulares. Fiz um sinal para que nos abaixássemos e corrêssemos até uma carreta velha estacionada ali perto. Uma das crianças tropeçou, quase soltando um gemido. Tapei sua boca com a mão, meus olhos suplicando silêncio. O capanga mais velho se levantou, olhando na nossa direção, mas não viu nada. A escuridão e a carreta nos protegiam.
Ele voltou a se sentar. Inspirei fundo, reunindo toda a coragem que me restava. Faltavam cerca de 20 metros até o portão, quando ouvi passos pesados vindo em nossa direção. Era Vitor e Bruno com lanternas nas mãos. Estávamos prestes a sermos descobertos. Não havia tempo para hesitar. Sussurrei desesperada: corram para o portão agora! E disparei à frente, as crianças logo atrás de mim. Os capangas perceberam imediatamente. Ei, eles estão fugindo! Gritaram, sacando suas armas. Ouvi o som agudo de disparos ecoando pelo ar. Vitor gritava furioso: Clara, maldita traidora! Em meio ao caos, algumas crianças se esconderam em arbustos próximos, outras pularam a mureta baixa. Eu corri até o portão, que estava trancado por dentro com um cadeado pesado. Sem pensar duas vezes, peguei uma barra de ferro que encontramos perto da carreta e comecei a golpear o cadeado com todas as minhas forças. As crianças se encolheram atrás de mim, tremendo de medo. Os vigias se aproximavam rapidamente. Juntei cada resquício de analina e golpeei repetidamente até que o cadeado finalmente se partiu. Empurrei o portão com tudo. Vão! Vão! Gritei, empurrando as crianças para fora. Elas saíram correndo pela estrada escura. Fui a última de atravessar antes de fechar o portão atrás de mim. Olhei para trás e vi Bruno apontando sua arma. Me abaixei instintivamente e o projétil passou zunindo sobre minha cabeça. O cheiro de pólvora tomou conta do ar. Levantei e corri como nunca havia corrido antes. Gargantas ardiam, pulmões pareciam prestes a explodir. Nos dispersamos pela estrada escura, sem saber ao certo para onde estávamos indo. Tentei manter o grupo unido, mas era impossível naquela escuridão total. Algumas crianças se perderam na vegetação densa ao lado da estrada. Queria voltar para buscá-las, mas sabia que seria arriscado demais. Após cerca de 10 minutos de corrida desesperada, avistei faróis de um caminhão vindo na direção oposta. Posicionei-me no meio da estrada, gesticulando freneticamente. O motorista freou bruscamente, quase saindo da pista. Que diabos é isso? Exclamou ao ver eu e as 4 crianças ofegantes ao meu lado. Implorei com lágrimas nos olhos. Por favor, ajude-nos. Estamos fugindo de gente muito perigosa. O homem, robusto e com olhos cansados, pareceu confuso, mas ao ver o estado lastimável das crianças, feridas, sujas, tremendo de medo, ele não hesitou. Abriu a porta da boleia e nos colocou dentro sem questionar. Pedi que dirigisse até a delegacia mais próxima ou qualquer lugar seguro. Ele pisou fundo no acelerador e assim escapamos, sem ter tempo de procurar as outras crianças. Na delegacia de uma cidade vizinha, contei tudo aos policiais. As poucas crianças que estavam comigo confirmaram minha história, ainda que fragmentadas por traumas profundos. Era tão horrível que os policiais custaram a acreditar, mas diante dos ferimentos e do terror estampado nos rostos delas, acabaram mobilizando uma força-tarefa para invadir a propriedade. Minhas esperanças se elevaram. Imaginei que eles iriam prender Vitor e libertar todas as vítimas. Mas, quando a polícia chegou, encontrou o local abandonado. Havia rastros de sangue, construções escancaradas, cadeados quebrados. Vitor e seus comparsas haviam sumido. Provavelmente, algum vigia alertou sobre a fuga, e eles evacuaram o local às pressas, levando consigo as crianças restantes. Apenas 2 ou 3 foram encontradas trancadas em jaulas abandonadas. O resto, aquelas que eu tinha visto antes, provavelmente foi transportado para outro cativeiro. A propriedade estava registrada em nome falso, e não havia pistas tangíveis. Foi um golpe devastador saber que, mesmo denunciando aquele monstro, ele ainda estava à solta. Os pesadelos me assombram até hoje. Acordo suando frio, revivendo o rosto e a angústia daquelas crianças pedindo socorro, ou a imagem da menina que foi levada doente e nunca mais voltou. Sinto um misto de ódio e impotência. Investigadores me chamaram para depoimentos, mas nada avançou. Vitor e Bruno desapareceram sem deixar rastros. Mudei de cidade, tentando seguir em frente, mas vivo sob constante vigilância. Checo portas e janelas obsessivamente, temendo retaliação. Às vezes, vejo um reflexo na rua e acho que é Bruno me espreitando. Se é sonho ou realidade, já não sei mais. Conseguimos, pelo menos, reencaminhar as 4 crianças que fugiram comigo para abrigos. Mas elas estão marcadas por traumas profundos e sei que jamais se recuperarão completamente. De vez em quando, recebo telefonemas de números desconhecidos. Atendo com o coração aos pulos, esperando ouvir a risada cruel de Até agora, ninguém falou nada,
mas talvez seja só uma questão de tempo. Escrevo este relato para alertar. Há lugares isolados onde coisas indescritivelmente abjetas acontecem. O tráfico de crianças não é ficção de filme. Existem pessoas que enriquecem torturando meninos e meninas, vendendo-os como mercadoria, extraindo deles todo tipo de sofrimento até que não reste nada. Há uma rede de indivíduos dispostos a pagar por essas crueldades, gente tão monstruosa quanto aqueles que perpetram esses crimes. Este é um aviso para quem possa se encontrar em situações semelhantes. Confie nos seus instintos. Fuja enquanto pode e denuncie, mesmo que pareça impossível, porque o mal existe e ele está mais próximo do que imaginamos. Quanto a Victor, ou pior, o mundo é repleto de cantos sombrios onde vidas inocentes são tratadas como objetos descartáveis, meras mercadorias para satisfazer a ganância, a crueldade e desejos inomináveis. Se alguém lhe oferecer um trabalho suspeitamente vantajoso em uma propriedade isolada, fuja. Não queira enxergar o horror que se esconde por trás dos muros altos, nos galpões com jaulas enferrujadas e correntes pesadas. Eu, infelizmente, testemunhei tudo isso, e isso me destruiu por dentro. Não há desfecho heróico nesta história. Não há garantias de que as outras crianças foram salvas. Restou apenas a dor latejante das lembranças e o medo paralisante de que elas ainda estejam por aí, perdidas e esquecidas, enquanto seus algozes continuam livres, operando nas sombras. E a culpa, a culpa, ela me consome todas as noites, sabendo que não consegui salvar todas. Que este registro sirva de alerta para quem possa viver algo parecido. Não confie em ofertas generosas demais. Não se deixe seduzir por sorrisos falsos e contratos de confidencialidade convenientemente vagos. Fique longe de casas isoladas, de galpões com portas trancadas e barulhos estranhos à noite. Acima de tudo, jamais subestime a crueldade humana. Ela pode andar disfarçada de gentileza, mas sua verdadeira face é tão atroz que destrói sem misericórdia. Enquanto escrevo estas palavras, ainda sinto aquele cheiro nauseabundo que misturava mofo, sangue e desespero. Se fecho os olhos, vejo meninos e meninas encolhidos em jaulas, implorando por ajuda, e me sinto de mãos atadas. Talvez eu mesma nunca supere o trauma do que vivi, mas por eles, pelas vozes silenciadas e pelos rostos que ainda me assombram, deixo aqui este relato. Não é uma história de superação, mas um grito angustiado contra o silêncio. Este não é apenas um aviso, é um chamado à ação. Se você conhece alguém em situação vulnerável, denuncie. Se suspeitar de atividades estranhas em propriedades isoladas, investigue. Há redes de tráfico humano operando sob nossos narizes, e cada segundo de hesitação pode significar mais uma vida perdida. Não espere que outros façam o que está ao seu alcance. Se este relato tocou você, compartilhe-o. Inscreva-se para receber atualizações sobre casos semelhantes e saiba como ajudar organizações que combatem o tráfico humano. Juntos, podemos iluminar os cantos escuros onde o mal se esconde. Juntos, podemos dar voz àqueles que foram silenciados. Porque, enquanto Victor e seus comparsas estiverem livres, o pesadelo não terminou. E enquanto houver silêncio, o horror continuará vivo.